Bíblias em Romanos, capítulo 7. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 7 de Romanos. E nós aprendemos na semana passada, no capítulo 6, sobre o que é ter uma vida livre da escravidão do pecado. Na semana passada, se os irmãos se lembram, eu fiz uma comparação do que era ser escravo do senhor Leôncio, daquela novela Escrava Isaura, que era ser torturado, abusado, humilhado. E o que era ser escravo daquele senhor que era um homem bondoso, amoroso, em que tratava os escravos com dignidade. E todos tinham vontade e desejo enorme de servir a este senhor bondoso. E eu concluí dizendo que assim é a nossa servidão diante de Deus. Somos servos do Senhor. A palavra servo, nós entendemos que no Novo Testamento, na língua grega, koiné, tem a mesma ideia de escravo. Então nós temos uma servidão, somos servos do Senhor, mas servos de um Deus de amor, de bondade, de graça. Um Deus tão amoroso, como Cristo disse, que já não somos mais seus servos, mas Ele nos chamou também de amigos. Então, meus queridos irmãos, nós fomos comprados por um alto preço. Foi o preço do sangue de Cristo lá no Calvário, que nos fez ser servos dele para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é interessante é que agora no capítulo 7 de Romanos, nós poderíamos talvez dar um título aqui na Bíblia de Apóstolo Paulo antes e depois da sua conversão. Talvez eu ache que esse seria o melhor tema, porque vocês vão entender que nesse capítulo 7, Paulo vai começar a falar como é a vida do crente antes de conhecer Jesus e depois de conhecer Jesus. Como que ele pôde experimentar a graça do Senhor e ele pôde ter uma transformação. Eu estarei usando a NVI. Os irmãos vão acompanhar nas suas Bíblias, mas nessa noite eu estarei usando a nova versão internacional. Diz assim Romanos 7, verso 1. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Então preste atenção já nesse primeiro versículo. Paulo, ele apresentou todos os motivos pelos quais estamos hoje mortos para o pecado. Então Paulo está dizendo, argumentando aqui, que a lei, ou seja, a lei de Deus, a lei mosaica, somente tem validade para quem está vivo. Entretanto, nós que somos de Jesus, estamos mortos para o pecado. Ou seja, a lei enfatizou o tempo todo que era o pecado, mas agora nós que estamos mortos para o pecado e vivos para com Cristo, não temos mais a necessidade de viver debaixo do jugo desta lei, da lei mosaica. Agora, eu e você, nós somos regidos por outra lei, a lei da graça de Deus, a lei do Espírito Santo, a lei que temos no Novo Testamento da palavra de Deus, a reconciliação, a regeneração, a justificação e o processo de santificação. Então, meus irmãos, Paulo ele retoma aqui no capítulo 7, aquela questão apresentada no capítulo anterior, se você observar, Romanos 6, verso 15, quando Paulo disse, nós continuaremos pecando enquanto estamos debaixo da graça. E qual foi a resposta que Paulo deu? De forma alguma. Não é porque agora estamos mortos para o pecado que a gente pode pecar porque o pecado não vai ter efeito na nossa vida. Pelo contrário, se estamos mortos para o pecado, nós não devemos viver uma vida de pecado. Então, para facilitar, Paulo então ilustrou usando uma comparação com o matrimônio. Porque o matrimônio ele é vitalício, ou deveria ser. Porque se um cônjuge morrer, o outro já não estará mais impedido pela lei de continuar casado. Ou seja, se o cônjuge morre, você está livre para ou ficar solteiro ou casar novamente. Não é assim? Então Paulo disse que quando eu e você aceitamos a Jesus como Salvador, a lei morre para nós, que agora vivemos debaixo da graça.
Então nós estamos livres daquele jugo da lei. Nós agora estamos casados com Cristo, ou seja, Ele é o noivo da igreja e nós somos a sua igreja. Nós não vivemos mais regidos pelos rudimentos da lei, mas nós vivemos debaixo da graça. Por isso que Paulo então continua dizendo no versículo 2, vejam comigo. Por exemplo, pela lei, ou seja, a lei de Deus, a lei de Moisés, a mulher casada está ligada ao seu marido de que maneira? Enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Aí Paulo estava falando algo que todo mundo entendia. É claro, se a mulher morre, o marido está livre para casar novamente. Se o marido morre, a mulher está livre para casar novamente. Mas se ambos estão vivendo o casamento e querem se separar, e depois que se separarem querem casar de novo, o que a Bíblia fala sobre isso? Chama isso de quê? Adultério. É a palavra de Deus. Aí Paulo faz essa comparação. Olha o verso 4. Assim também, meus irmãos, vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar o quê? Frutos para Deus. Ou seja, Paulo, ele estava fazendo uma analogia com o casamento para facilitar o entendimento dos irmãos de Roma. A igreja de Roma, irmãos, era composta de judeus e também de gentios. Então havia muitos romanos que tinham se convertido a Cristo também. E os romanos entendiam muito bem de lei, lei humana também, porque eles tinham lá a maior escola de advocacia daquela época. Então eles sabiam o que era a lei jurídica e depois que se converteram, entenderam também o que era a lei de Deus. E aí Paulo vai falar para essa igreja, e ele diz o seguinte: então, irmãos, já que vocês entendem tanto da lei jurídica aqui de Roma, como da lei de Deus, a lei de Moisés, pense numa coisa, agora, em Cristo, a lei de Moisés, vocês estão mortos para ela. Agora, em Cristo, vocês são cristãos, vocês estão livres e se casaram agora com Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o noivo. Pela graça, vocês não estão mais casados com a lei. Dá para os irmãos entenderem o que Paulo está falando aqui? O que Paulo, na verdade, queria era que os irmãos de Roma entendessem que os cristãos estão mortos para a lei mosaica e por isso estavam livres para se casar novamente, mas agora casar como a noiva pura do Cordeiro de Deus. E desta união da igreja com o noivo, o que iria ser gerado nessa igreja? Frutos do Espírito. Então, meus irmãos, normalmente numa relação matrimonial, o que se espera depois que o marido e mulher se casam? Estão casados perante a lei, perante Deus. Que eles venham ter filhos, isso é natural. Paulo está dizendo que da mesma maneira, no momento em que você está com Cristo, no momento que você tem intimidade com Cristo, você vai gerar frutos. Você e eu temos que dar frutos, e os frutos que nós produzimos deste casamento da igreja com o noivo que é Cristo, são frutos de justiça. Se vocês olharem no capítulo anterior, capítulo 6, verso 22, olha o que Paulo falou sobre isso. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram o que de Deus? Escravos de Deus. O fruto que colhem leva a quê? A santidade. E qual é o fim? A vida eterna. Então, meus irmãos, a igreja precisa produzir frutos. E produzir frutos na igreja é ganhar vidas para Jesus através do nosso testemunho de santidade. E esse testemunho de santidade é o crente viver uma vida autêntica de ser uma nova criatura. Aqui, irmãos, eu digo algo que é muito forte. Nesse período que antecede esta festa satânica chamada Carnaval. Porque, irmãos, é impossível
é impossível alguém dizer que é crente em Jesus e ter prazer nas obras da carne e ter vergonha de falar e testemunhar sobre Jesus. É o crente que aproveita o período do carnaval para ir lá para o sambódromo ver as escolas de samba, ou para ver o que está acontecendo nesse período de carnaval, as pessoas fantasiadas na rua. Meus irmãos, ou nós somos casados com Cristo, testemunhamos de Cristo, vivemos a santidade e geramos frutos de justiça no reino de Deus, ou somos cristãos fajudos. Nós estamos simplesmente fingindo que somos cristãos, mas não somos. Eu pergunto à igreja, vocês já viram uma pessoa se casar num sábado, feliz da vida, faz aquela festa na igreja, aquela festa de arromba, comida para todo mundo, e aí chega domingo de manhã, você está indo para a igreja e passa por aquele casal, que nem para a lua de mel foram, e de repente você vê que os dois estão um do lado do outro, mas não tem aliança na mão, e muito menos estão dando a mão um no outro. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Brigar essa noite. Tem alguma coisa errada. Não é estranho isso? Porque o que normalmente se faz após o casamento, além de ir para a lua de mel e desfrutar daquele momento de amor, o que o casal faz? Tem prazer de fazer o quê? Dar as mãos, de já estar abraçado e ficar um dando um beijinho no outro, até na rua, né? Tão alegre que eles estão. E aí quando alguém chega, ei, tudo bem? Tudo bem. Você faz assim, já balançando a aliança, né? Ó, tô casado, olha só que coisa boa. Tem alegria, tem prazer de mostrar que se casou. Aí eu pergunto, olhando para esta analogia de Paulo, como a igreja de Jesus, sendo noiva de Jesus, que nós somos, tem se comportado no mundo como alguém que tem vergonha de mostrar quem é o seu noivo. Por que os crentes não têm falado de que o noivo das suas vidas é Jesus Cristo? Por que muitos crentes já não carregam a Bíblia? Já não têm prazer de falar da graça do Senhor, que é o seu Senhor, o seu amado noivo. E o que é impressionante, que enquanto Cristo carregou uma cruz, enquanto Cristo foi humilhado lá no Gólgota, nós às vezes não queremos passar vergonha de falar de Jesus para as pessoas. Aí eu fico com vergonha de falar de Jesus, eu não tenho jeito para falar de Jesus. Que conversão é essa? O crente em Jesus pode talvez não saber falar bonito, porque muitas pessoas não fizeram um curso de oratória, mas o crente em Jesus pode dizer, olha, uma coisa eu sei, eu estava perdido, caminhando a passos largos para o inferno, Jesus me alcançou, Jesus me transformou, eu sou uma nova criatura, e hoje eu posso dizer que eu sou livre para sempre em Jesus. É dizer para as pessoas com paixão quem é o noivo da sua alma. É por isso, irmãos, que muitos, quando entram neste casamento de você estar com Cristo para sempre, se esquecem de que nós precisamos agora dizer, eu sou o esposo da Elciane, e ela vai dizer, eu sou esposa do Wellington. Ou seja, é alegria, um orgulho para nós casados falar quem é o nosso cônjuge, né? Ou deveria ser. Imagine alguém falar, quem é o seu marido? Fulano de tal. Você imagina como que não é esse casamento? Qual o nome da sua esposa? Por enquanto, né, fulana de tal. Peraí, você já está pensando em se separar? Meus irmãos, tem pessoas que se casam por interesse. E a gente já viu isso muitas vezes até em filmes, em novelas. E tem muita gente casando com Jesus, ou seja, fazendo parte da noiva de Cristo, que é a igreja, somente por interesse também. Como assim, pastor? São pessoas que entram nas igrejas porque só querem receber as bênçãos do noivo, mas não querem o noivo das bênçãos. São pessoas simplesmente que dizem que amam o noivo, mas sempre arrumam desculpa para poder se envolver com o noivo. Que casamento é este? Nunca tem tempo para ir à igreja, nunca tem tempo para ler a palavra de Deus, nunca tem tempo para orar. Eu pergunto, será que o noivo da igreja é ruim? Será que o noivo da igreja é tão complicado assim, que as pessoas sempre estão dando desculpa para não se envolver com ele, com a sua obra? Porque o tempo vai passando na vida do crente, e às vezes o crente se tornou um agente secreto. Nunca falou do amor do seu noivo para as pessoas. Nunca falou de Jesus Cristo para as pessoas. Ou seja, está na igreja, faz parte da igreja, mas não fala de Jesus para ninguém. Que casamento é este? Que casamento é este que a igreja tem vergonha de falar de quem é o seu noivo?
Meus irmãos, quando a igreja não testemunha, não evangeliza, não faz missões, quando cada crente não fala da graça de Deus sobre a sua vida, isso prova que o noivo não é mais importante na sua história. Porque as pessoas só querem receber bênçãos do noivo. A pessoa vai à igreja e já acha que 1h30 de culto é muito, é cansativo. As pessoas não querem participar de nada, de nenhuma programação. Adorar Jesus às vezes é uma luta. A pessoa fica em pé 15 minutos, meu Deus do céu, há tanto tempo em pé. Por que nós podemos ficar em pé às vezes em vários lugares, em festas, e a gente não se cansa? Mas diante do nosso amado noivo, a gente tem cansaço para tudo. Isso me preocupa. Porque se nós não temos prazer de estar na casa de Deus, não há razão para crer que fomos justificados, lavados pelo sangue do Cordeiro, do noivo da igreja, Jesus Cristo. Dá para os irmãos entenderem? É isso que Paulo começou a falar, que a nossa união com Cristo, ela deve ser prazerosa, como marido e mulher. Como consequência, vai gerar o quê? Frutos. E quais são os frutos do crente? Gerar outros crentes. E nós geramos isso com o nosso testemunho. Será que temos dado esse fruto dessa relação com Cristo? Paulo vai dizer no versículo 5, vamos ler juntos? Porque quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos o quê? Frutos para a morte. Meus irmãos, Paulo estava dizendo que a carne é uma referência ao período anterior à conversão. Então, nesse contexto, o que estão na carne não são regenerados. São aqueles que não nasceram de novo. São aqueles que acham que aceitaram a Jesus, fazem parte da igreja, mas não são novas criaturas. E cabe destacar aqui, irmãos, que cristãos e não cristãos podem viver também os desejos da carne. Isso é natural, porque nós estamos aonde? Neste mundo. Porém, só os cristãos, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que experimentaram uma nova vida, é que terão forças para andar em conformidade com o Espírito Santo. Somente o convertido, ao pecar, ele vai sentir nojo daquilo que ele acabou de fazer. Somente o convertido, ao pecar, ele vai sentir picadas no coração e o Espírito Santo dizendo: eu não fiz você ser um servo do Senhor para viver esta vida. E aí você fica envergonhado, você sente aquele momento arrependimento, vem um gosto amargo na sua vida e você chora no altar do Senhor e pede perdão. Meus irmãos, por isso quando Paulo está dizendo aqui, ele estava dizendo que a lei era responsável por causar o pecado. Aí você diz, como assim, pastor? Não, Paulo estava dizendo o quê? A lei era responsável de causar o pecado? Sim ou não? Vamos pensar o seguinte, a lei de Deus falava o tempo todo sobre o quê? O pecado. A lei de Deus falava o tempo todo sobre o quê? O que feria o coração de Deus, o que Deus abominava e o que Deus amava. Aí eu pergunto aos irmãos, quando alguém fala demais sempre uma coisa, aquilo vai despertar curiosidade ou repulsa? Então a lei, ela não provoca o pecado, porque o pecado é o salário do ser humano. O pecado, melhor dizendo, é o afastamento de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a lei pode alimentar o pecado. Por que isso? Porque se alguém começar a falar alto aqui agora, nessa noite, pastor, abriu uma churrascaria ali no alto da serra para a Serra Velha, com um rodízio de carne maravilhoso, superior ao rodízio do Lago Sul, e melhor, metade do preço. Metade do preço do Lago Sul. Vocês acham que isso vai acontecer o que no coração das pessoas? Eu não quero saber de lá não, mas é a qualidade muito melhor e é a metade do preço. Vai ou não vai despertar curiosidade? Vai começar rapidamente a aparecer pessoas que vão lá, as pessoas vão querer saber que churrascaria é esta que todo mundo está falando, que é superior ao Lago Sul, e mais, a metade do preço. Então, quando se fala muito de uma coisa, alguém começa a falar, você não acha fulano de tal bonitinho? Menino, eu sou casado, eu não tenho mais olhos para isso não. Tá, tudo bem, mas fala comigo, você não acha que é bonitinho? É bonitinho, pronto. Já começou lá dentro do coração, Satanás fazer o quê?
a trabalhar na sua alma. Por quê? Alguém induziu você a falar o que você achou. E aí você vai dizer, realmente é bonitinho. Dá para vocês entenderem? Então a lei, quando fala o tempo todo sobre o pecado, as pessoas começavam a querer saber por que o pecado era tão ruim assim. Por que Deus estava condenando tanto o pecado? Aí eu pergunto à igreja, pecar é ruim? Pecar é ruim? Não. Se fosse ruim, ninguém pecaria. Por que as pessoas pecam? Porque o pecado é o quê? Traz prazer. Então a lei, ela fala que o pecado é algo que é realizado por meio do corpo, ou seja, a carne. Essa tendência para o pecado fazia com que as pessoas, mesmo conhecendo a lei, caíssem no pecado. Como resultado, veio a morte, que é o salário do pecado. Então Paulo estava dizendo, a lei enfatizou tanto o pecado, que acabou despertando no coração das pessoas o próprio pecado. Não que a lei fosse errada, não que a lei fosse pecado. Por isso Paulo diz no versículo 6, olha comigo, mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Então diremos, a lei é pecado? Aí o que Paulo responde? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é o pecado, a não ser por meio. Então a lei me despertou para o pecado. Porque na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, irmãos, Paulo, ele negou enfaticamente que a lei, ela realmente em si mesma não é pecado. Mas a lei, por falar tanto do pecado, acabou levando as pessoas a terem desejos de pecar. Foi aí que Paulo faz então uma comparação. Porque Paulo vai dizer o antes e o depois. Imagine só, quando você vai em algum lugar e você vê lá escrito assim, não toque tinta fresca. É ou não é uma lei? Está dizendo o quê? Para não? Você já viu como quando alguém coloca isso, está cheio de marquinha de dedo? E as pessoas chegam ali, e não é que está fresco mesmo? Não pise na grama. A pessoa está com os 2 pés em cima da grama. Você já viu quando você vai colocar cimento na calçada da sua casa? Acabou de colocar tudo bonitinho, ainda coloca aquelas faixinhas amarelas em volta, coloca umas tábuas em cima para ninguém passar. No dia seguinte, quando você vê, está aquelas marcas de chinelo, patinha de cachorro, está tudo ali, não é isso? Aí você vai, tem que passar de novo outro cimento, aí coloca uma placa, por favor, cimento molhado. Aí vem aqueles bonitinhos que ainda escreve. E faz a carinha de bonequinho, né? Eu lembro lá em Friburgo, isso acontecia demais. Parecia que estava dizendo, por favor, escrevam, aqui é a calçada de Hollywood. Pode aproveitar. Por que o ser humano gosta de fazer aquilo que é o contrário? Então Paulo estava dizendo, a lei fala que não devemos adulterar, não devemos cobiçar, não devemos falar mal do próximo. E parece que quanto mais se fala, mais as pessoas têm de despertar no seu coração o desejo de fazer o que é errado. Deu para entender o que Paulo estava querendo dizer aqui? Ele não estava dizendo que a lei era ruim. O que ele dizia é que a lei despertava nas pessoas esse sentimento. Porque as pessoas estavam entendendo o que era de fato pecado, mas elas não sabiam ainda o que era graça. Porque a graça de Deus nos traz nojo diante do pecado. Veja o que ele vai dizer no verso 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada por quem? Pelo mandamento, pela lei, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado estava morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Paulo falou aqui que após a lei revelar o que é o pecado, que ele acabou desejando então o pecado. Ele começou a dizer, aquilo me despertou curiosidade, por que é pecado? Por que é errado? E aí veja que Paulo diz no verso 11, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. O salário do pecado é a morte. Irmãos, Paulo sabia que a função da lei era mostrar às pessoas que elas eram pecadoras e estavam destinadas a morrer.
Por isso, a lei sempre vai exercer o seu papel de condenar o pecado. Só fala o que é o pecado e condena, mas não dá solução. A lei não traz solução diante do pecado. Porque Paulo vai falar sobre isso, olha o verso 12. De fato, a lei é o quê? É santa. E o mandamento é o quê? É santo. E é justo, ele é bom. Então será que o que é bom se tornou em morte para mim? Não, de maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Irmãos, então deixa eu tentar explicar aqui. Aqui está uma grande lição diante do que nós estamos estudando. A lei em si não é má. A lei é boa, a lei é santa, a lei é justa, mas a lei não é capaz de salvar. A lei não pode salvar ninguém. A lei só tem uma função, de avisar o que é certo e o que é errado. Só isso. É por isso que a lei é ineficaz. Porque a lei só condena os pecados que cometemos e nos lança em desgosto diante de Deus. Por isso que Paulo vai dizer isso, que ele vai dizer logo a seguir. Ele vai se sentir, eu sou um miserável. Porque na verdade nós somos pecadores. Então a lei alimenta o desejo de pecar. Não que ela seja pecaminosa. A lei é pura, é santa. Mas de tanto falar não, acaba levando as pessoas a fazer aquilo que estava sendo falado não. Imagine se disser o seguinte, irmãos, por favor, vocês fiquem à vontade aqui, eu estou muito apertado, eu preciso correr ali no gabinete ao banheiro. Mas, por favor, vocês não podem, está aqui ainda, né? Olhar o que está aqui dentro dessa Bíblia. Tem um papelzinho aqui verde, com algumas letras, vai acabar com a minha vida se vocês acharem esse papel aqui. Então, por favor, por carinho ao pastor, não olhe, tá? Eu vou pedir o Júlio continue o culto aqui, já não estou aguentando mais. Aí eu saio correndo. O que vai acontecer? O que tem ali? Ô, Júlio, deixa que a Oceane canta, o pastor fica ali, ela fica olhando, dá uma olhadinha, peraí, vai lá, gente, vai lá, o pastor está lá. Meu Deus, vocês não acreditam o que o pastor fez? Pergunta aos irmãos, eu não falei que não era para ver? Mas por que despertou a curiosidade? Mas é uma lei, não foi? A lei que eu disse foi ruim? Ela era justa, ela era boa, ela estava me protegendo, e eu estava dizendo, por favor, não mexa aqui. Deus fez o quê? Adão, Eva, vocês podem comer de tudo nesse jardim, menos desta árvore. Não era que a árvore tinha uma poção mágica, não foi isso não. Aquilo ali foi consequência da desobediência, dali veio o pecado, que é o quê? Errar o alvo. Então Paulo estava dizendo o seguinte, a lei trouxe em meu coração curiosidade. Foi por causa da lei que eu comecei a pensar, por que Deus não quer que faça isso? Por que Deus não quer que faça aquilo? Irmãos, aí Paulo começa a dizer o seguinte, a lei me condena, mas a lei não me dá a solução. A lei me condena, mas a lei não pode me salvar. O que eu posso fazer da minha vida? Aí ele vai dizer, a graça de Jesus é que me alcançou. Irmãos, se não fosse a graça de Jesus, nós estaríamos perdidos e envergonhados para sempre. E eu faço agora uma pergunta aos irmãos. Vocês se consideram sarquinós ou pneumaticós? Pastor, pelo amor de Deus, que negócio é esse, né? Calma, eu vou explicar. Sarquinós quer dizer carnal. Então, se você olhar para alguém, você é um irmão sarquinós, você é carnal. Ou você é um irmão pneumaticós, você é um irmão espiritual. Meus irmãos, Paulo sabia muito bem a luta que ele tinha no coração dele, entre a carne e o espírito, entre o sarquinós e o pneumaticós, carne e espírito. Paulo, ele conhecia a palavra de Deus. E Paulo falando esse texto, ele está dizendo, Senhor, eu estou irritado comigo, porque aquilo que eu deveria fazer de certo, eu faço errado. Ou seja, eu quero ser pneumaticós, eu quero ser espiritual, mas infelizmente eu acabo sendo sarquinós, eu acabo sendo carnal. Olha o que Paulo diz no verso 15, a luta que ele está dizendo, ele está sendo sincero, gente, eu, Paulo, estou nesta luta. Ele diz o quê? Eu não entendo o que eu faço, porque não faço o que desejo, mas o que odeio.
E se faço o que não desejo, eu admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas é o pecado. Então Paulo estava sendo o que aqui? Sarknos, carnal. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Vocês estão vendo a guerra de Paulo entre a carne e o espírito? E ele diz no verso 19, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Você ora a Deus, Senhor, não vou mais mentir. Senhor, não vou falar mais de ninguém. Senhor, vou procurar ler a tua palavra. Na semana seguinte está fazendo você a mesma coisa. Paulo está dizendo, Senhor, eu não aguento mais essa guerra. Olha o que ele diz no verso 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim eu encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Então, como que Paulo se colocou aqui? Como sarknos ou pneumatikos? Sarknos, carnal. Meus irmãos, só que existe uma coisa nesses versículos que diferencia a vida do crente para o não crente. Vocês conseguiram identificar aqui? Qual a diferença na vida de Paulo para dizer que ele era crente e convertido, mesmo nessa luta entre a carne e o espírito? Olha o verso 18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, sarknos, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo. O que Paulo deixou claro aqui? O coração de Paulo desejava só fazer o que era mal? Ele queria pecar? Não, ele não queria pecar. Então o desejo do coração dele era o quê? Fazer o que era correto, mas ele não conseguia fazer. O que dava a Paulo esse sentimento de que ele estava errado? De que ele tinha agido na carne? De que ele estava vivendo a vida no sarknos e não no pneumatikos? Era uma mente brilhante que ele tinha? Era por conhecer a lei? Ou era o Espírito Santo na vida dele? Era o Espírito Santo. Meus queridos, quando nós somos convertidos de verdade, o Espírito Santo, ele começa a constranger o nosso coração. É a gente falhar, ou estarmos prestes a falhar, que o Espírito Santo, ele aciona aquele alarme das nossas almas, e logo em seguida produz em nosso coração a tristeza. A gente se sente mal quando peca, ou você se sente feliz quando você peca? Ou você é daquela pessoa que peca, ninguém tem nada a ver com a minha vida? Pastor nenhum tem a ver com a minha vida, liderança de igreja nenhuma, aliás, pode me excluir da igreja, eu não preciso de igreja. Uma pessoa que está sempre assim arredio e não quer que ninguém chegue perto dela, é alguém que está guiado pelo Espírito Santo? Não é, ela é sarknos, ela é carnal. Só que o não crente, ele continua a fazer o que é mal perante Deus e simplesmente ele não acha que precisa mudar. Ele acha que está tudo bem, ele se batiza na igreja, ele vem aos cultos, ele participa da ceia do Senhor, mas ele não foi lavado pelo sangue do Cordeiro, porque ele peca e ele em momento algum diz, eu desejo ter uma vida melhor. Simplesmente ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu vou pecar e depois eu converso com Deus. É por isso que tem muita gente que pertence à igreja, mas só à igreja local, mas não pertence à igreja de Cristo, porque não faz parte da noiva do Cordeiro. Não casou com Cristo. Porque quem é pneumatikos não pula carnaval. Quem é pneumatikos não tem prazer em ver aquelas orgias sexuais. Quem é pneumatikos ama ler a palavra e viver em oração. Porque as orgias, a festa do carnaval, por isso que carnaval, festa da carne, festa do sarknos. As pessoas que são da carne vão querer viver pela carne e vão achar que ser crente é ser fundamentalista religioso. E é isso que nós vamos estudar no próximo capítulo de Romanos, capítulo 8. Mas só para dar um spoiler para os irmãos, veja o capítulo 8 aí na sua Bíblia, versos 5 a 9, o que Paulo vai dizer sobre isso? Paulo dá uma palavra muito dura a respeito disso, de pessoas que acham que são crentes, estão na igreja, mas vivem no pecado. Amam viver na sensualidade, não têm prazer de mostrar que agora é templo do Espírito Santo. Veja o que diz Romanos 8,5. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para onde? Para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, quem tem a mente, quem tem o Espírito, melhor dizendo, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Verso 6, vamos ler?
a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é o que é de Deus? Inimiga, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, meus irmãos, será que somos sarquinós ou pneumaticós? Somos só carnais ou somos espirituais? Pastor, eu tenho lutado contra o pecado. Se você tem lutado e tem tido nojo do pecado, clame a Deus, peça perdão, leia a palavra, ore, jejue, para que você possa ter uma vida santa. Esta guerra que você está vivendo, Paulo estava vivendo também. Deus nos trouxe aqui para que possamos ter essa certeza. Será que somos convertidos? Será que realmente temos vivido uma vida como verdadeiros servos de Deus, que vivem como pneumaticós, aqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que se humilham, aqueles que buscam ao Senhor? Vejam, meus irmãos, Paulo vai dizer no capítulo 7, no verso 22, para completar esse estudo do capítulo 7, ele diz o quê? No íntimo do meu ser, o que eu tenho? Prazer aonde? Na lei de Deus. Irmãos, Paulo se colocou como espiritual, como alguém que sabia que não havia esperança fora do Senhor, que ele não poderia ter forças para vencer o seu pecado, se ele não estivesse na palavra de Deus e aos pés da cruz de Cristo. E será que não é esta a situação de muitos nessa noite? A pessoa conhece a palavra de Deus, mas não tem força para vencer o pecado que habita no seu corpo. E aí Paulo continua dizendo, verso 23, mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Então Paulo fez essa declaração para mim como um desespero. Paulo estava agora dizendo, Senhor, eu estou angustiado. Irmãos, é isto que Satanás quer fazer nas nossas vidas. Satanás quer nos tirar da presença de Deus. Satanás quer nos fazer ficar desesperados para desistirmos de lutar, para nos afastarmos da comunhão da igreja de Cristo. E aí Paulo está nessa guerra, nessa luta. Olha o que Paulo diz no verso 24. Eu sou miserável, miserável homem que sou. Quem me libertará deste corpo sujeito a esta morte? Sabe o que me chama a atenção aqui? Paulo usou aqui para esta palavra miserável, a palavra grega talaiporos, que significa desgraçado, ou seja, sem a graça. Vocês conseguem imaginar Paulo, o grande pregador do evangelho, um homem que foi um bandeirante do cristianismo, dizendo isso? Eu sou um homem miserável. Eu estou nesta luta entre a carne e o espírito. Parece-nos que Paulo, irmãos, estava no fundo do poço, nesta luta entre o sarquinós e o pneumaticós, entre a carne e o espírito. Paulo se sentiu um desgraçado, literalmente essa é a palavra. Ele falou, Senhor, eu conheço a verdade, eu acabo pecando, eu estou falhando. É isso que o pecado faz em nós. Ele nos leva a ser pessoas miseráveis, sem futuro, sem esperança, longe da graça de Deus. E tem muita gente brincando com o pecado, como se fosse um bichinho de estimação. Cuidado com o pecado na sua vida. Cuidado com aquelas falas que você tem dado para certas pessoas. E isso pode crescer e piorar a sua vida relacional. O que nós podemos aprender nesse texto? Se o crente foi justificado, regenerado, salvo, lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, o crente, então, está num processo. Qual é o processo? Que eu disse desde o capítulo 1. O processo de santificação. E como que a gente consegue todo dia subir um degrau nesse processo? É ler a palavra, é orar, é desligar um pouco o celular, é colocar a sua vida no altar do Senhor diariamente, é dizer, Senhor, eu tenho um problema nisso, naquilo. Deus sabe, mas a gente precisa falar. É nesse momento que a gente começa a conversar com Deus, e a gente começa a pensar, Senhor, olha quanto eu estou vivendo longe de Ti, mas eu estou sempre na igreja, eu estou sempre participando de tudo na igreja, mas o meu coração está mais voltado para aquilo que é da carne.
Meus irmãos, é nesta hora que a gente tem que começar a ver: Senhor Jesus, me ajude, eu preciso do teu apoio, da sua força para vencer todo esse mal que está tentando dominar o meu coração e a minha mente. E aí eu pergunto aos irmãos, se o texto terminasse nesse verso 24, qual a sensação que nós teríamos aqui do apóstolo Paulo? Um homem em depressão, um homem abalado, um homem talvez sem solução diante da sua vida na qual ele era um líder religioso. Poderíamos dizer: puxa, Paulo está dizendo, quem vai me libertar? Eu estou perdido. O meu corpo está sujeito a morrer por causa do pecado que eu não consigo vencer. Mas graças a Deus que Paulo tem que completar o que ele estava falando, né? Olha o que ele diz no verso 25. Vamos ler juntos? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne eu sou da lei do pecado. O que Paulo estava dizendo? Eu consigo superar isso pelo poder do nome de Jesus. Graças a Deus por causa de Jesus Cristo. Graças a Deus porque Cristo me libertou da condenação. Graças a Deus porque Cristo me ajuda nessa tensão entre fé e natureza humana, entre a carne e o espírito. É a mesma palavra que Paulo utilizou em 1 Coríntios 10, verso 13. Olha comigo o que diz 1 Coríntios 10, versículo 13. Paulo diz o quê? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Viu lá? 1 Coríntios 10, 13? E ele diz o quê? Mas quando forem tentados, Ele mesmo, o nosso Deus, fará o quê? O que diz aí? 1 Coríntios 10, 13. Nos providenciará o quê? Um escape para que possamos suportar. O que Paulo disse aqui para aquela igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 10, 13? Aquilo que ele encerra o capítulo 7 de Romanos. Graças a Deus, por Cristo Jesus, porque Deus é fiel, porque Deus é quem nos providenciará um escape. Meus irmãos, isso para mim é um fato. O crente, ele não pode dizer: ah, pastor, a tentação foi forte demais, por isso eu não aguentei. A Bíblia diz que Deus é o quê? Ele é fiel. Deus não permitirá que sejamos tentados além do que possamos suportar. Portanto, o que nós temos que fazer na hora da tentação é focalizar os nossos pensamentos em Deus, na promessa de Deus, e crer que o nosso Deus está conosco, Ele não vai nos deixar sucumbir. Olha o que diz Efésios 4, 27. Não deem lugar ao diabo para tentar vocês. Efésios 4, 27 fala o quê? Cuidado, o diabo, ele é astuto, ele roda ao nosso derredor. Ele está vendo um espaço na sua vida para jogar crítica no seu coração, para jogar no seu coração a imoralidade, para jogar no seu coração curiosidade. Nesse período de carnaval, quantas pessoas têm curiosidade? E é essa curiosidade que vai fazer o pecado se tornar forte no coração. Uma vez foi perguntado para um homem que havia deixado de fumar, como ele estava se saindo depois que ele conseguiu vencer o vício do cigarro. E ele respondeu o seguinte: olha, eu molhei todos os meus fósforos, porque quando chegava a hora e o desejo de fumar, eu não conseguia acender o cigarro, e a situação estava sob controle. Não adianta brincar, então tem que jogar fora o maço de cigarro, tem que jogar fora o fósforo, tem que viver uma nova experiência. Meus irmãos, o problema é que as pessoas falam que venceu o pecado, mas continua com o pecado de estimação. Venceu o pecado, mas continua acessando aquele site. Venceu o pecado, mas continua flertando certas pessoas e a pessoa é casada. Meus irmãos, quando eu olho para a palavra de Deus, a Bíblia diz: pecado não se brinca. Pecado tem que dar um basta. É agora e ponto final. E talvez hajam coisas nas nossas vidas que nós temos que nos livrar. Um clique na internet, revistas que estamos lendo, algum tipo de livro ou vídeos que estamos assistindo ou lendo. Quem sabe a companhia de pessoas, de amizades que são nocivas à sua fé, mas você continua alimentando esta amizade. Ah, pastor, mas eu quero ser luz, então você está sendo luz? Está falando de Jesus para essa pessoa?
Ela está vendo em você a glória de Deus? Se não, se é ela que está te conduzindo ao pecado, se afaste dessa amizade hoje. Tem que dar um basta. O que diz 1 Coríntios 15, verso 33? As más companhias corrompem os bons costumes. É daqui que saiu aquela frase. Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. O que precisa ser jogado fora na nossa vida? Talvez você possa dizer, Senhor, a minha vida está uma bagunça. Mas quando eu me acertar, quando eu endireitar, aí eu vou para a igreja. Aí eu vou deixar o Espírito Santo dirigir minha vida, eu vou me batizar, aí tudo vai ser resolvido. Então eu quero dizer para você uma coisa, esta sequência está errada. Não é esta sequência. Não é você querer consertar a sua vida, é você buscar Deus agora com a vida errada e falar, Deus me conserte. Porque nós, por nós mesmos, nunca podemos consertar a nossa vida. Quem conserta a nossa vida é Deus. É você deixar o Espírito Santo controlar você. É o Espírito Santo te ajudar nessa luta que você está tendo. Porque ninguém diz primeiro, pastor, eu vou me sarar para depois eu ir ao médico. Isso é uma ideia ridícula. Por que você tem que ir ao médico? Para você ter a sua cura, não é mesmo? Mas a pessoa chega, não, eu primeiro vou me curar, depois eu procuro um médico. Quem faz isso? Ou a pessoa fala, olha, eu estou me sentindo melhor. Na hora que eu melhorar, aí eu começo a tomar o remédio. Para que você vai tomar remédio depois que você estiver melhor? Se você está doente, você tem que tomar o remédio o quê? Agora. Mas tem muita gente fazendo isso na vida espiritual. Eu disse que há um tempo atrás uma pessoa falou comigo, pastor, eu vou vencer esse meu mau hábito. Pastor, eu vou começar a frequentar a igreja. Pastor, eu vou limpar a minha vida. Mas primeiro eu tenho que acertar alguns pontos na minha história para depois eu conseguir ir à igreja. Eu tenho um problema, pastor, na minha vida, eu vou aguardar que ele seja resolvido. E aí depois eu posso ser batizado. Primeiro eu tenho que resolver esses problemas, pastor. Depois eu vou para a igreja e depois eu me batizo. A grande questão é que ninguém por si só vai conseguir resolver o seu problema de pecado. Na verdade, nós precisamos de Cristo agora. Nós temos que clamar ao Senhor hoje. Nós temos que dizer, Senhor, eu não tenho forças para mudar a minha vida. Eu não tenho forças para sair desse pecado. Eu preciso do Senhor. É por isso que depois desse verso final do capítulo 7, Paulo logo a seguir começa o capítulo 8 dizendo o quê? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Porque quem está em Cristo não tem prazer em ser sarquinós, viver na carne. Quem está em Cristo tem prazer em ser pneumaticós, ser espiritual. Que Deus em Cristo nos ajude a entender isso e a dar um basta no pecado da nossa vida. Feche os seus olhos. Talvez seja este o momento de você jogar fora algumas coisas. Algo que está fazendo você continuar sempre preso ao pecado. Se há uma pessoa que te leva para longe de Deus, então bloqueie ela no seu WhatsApp. Bloqueie ela nas redes sociais. Se você não está conseguindo mostrar para ela a graça de Jesus, se ela não faz bem para você, se você está sempre no pecado, não adianta ter esta visão romantizada de que você vai mudar a vida dela. Não é você que muda, é Jesus Cristo. E quando nós falamos da graça de Jesus, as pessoas que são da carne não querem saber dessas palavras. Nós somos pessoas não bem recebidas para este mundo, porque o mundo não quer saber de Jesus. O mundo quer saber da diversão. Acaba uma festa, vem outra. Pode estar acontecendo a tragédia que for. Tudo isso que está acontecendo agora, nesse caso do Epstein, as pessoas estão vendo cada coisa podre, nojenta, cada coisa satânica que aconteceu, tanta gente envolvida nisso, mas de repente vira a página do jornal e já começa a falar das festas, das escolas de samba, das pessoas que estão viajando, das rodoviárias cheias de pessoas indo aproveitar o feriado de carnaval. Ou seja, as pessoas estão simplesmente se esquecendo da realidade, do que Satanás já está fazendo. Tantas orgias, tantos assassinatos, tantas famílias sendo destruídas. E as pessoas estão presas no bel prazer, na diversão, em curtição.
não querem saber daquilo que é espiritual. O mundo jaz do maligno, mas nós somos a noiva do Cordeiro. Nós temos que mostrar para o mundo quem é o noivo das nossas almas. Nós temos que andar de mãos dadas com Jesus e falar para a humanidade que está perdida que só há uma solução. Enquanto a lei condena o pecado, a graça de Jesus nos livra do pecado. Se você tem algum pecado na sua vida, confesse agora. Diga para Deus: Senhor, eu estou como Paulo, eu estou lutando entre a carne e o espírito. Me ajude, Senhor. Eu não quero ter este pecado na minha vida dominando o meu coração. Eu não sei qual é o pecado que você tem de estimação, mas chegou a hora de dar um basta nele, em nome de Jesus, antes que isso venha destruir a sua vida e a sua família. Confesse a Deus e diga: Pai, santifica a minha vida, limpa-me, Senhor, restaura-me. Eu não quero mais ter prazer neste pecado que eu estou tendo há muito tempo. Eu quero ter prazer na Tua lei. Eu quero meditar na Tua palavra dia e noite. Eu quero ter uma vida de oração. Ajude-me, Senhor. Se for preciso, diga como Paulo: miserável homem que sou. Eu reconheço, Senhor, o quanto eu sou miserável. Eu reconheço o quanto eu sou falho. Mas eu reconheço também que a Tua graça é maior que toda a minha iniquidade. Que o Teu amor é maior. E que o Senhor tem poder para me limpar, para me pôr de pé e me dar forças para vencer este mal. Faça isso e diga como Paulo: graças a Deus por Cristo Jesus. É Cristo quem nos fortalece. É Cristo a razão da nossa vida. É Cristo o noivo das nossas almas. Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. Ele nunca nos abandona. Vamos orar. Pai, obrigado porque Tu és o Deus conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca nos abandona. Obrigado, ó Deus, porque enquanto a carne começa a falar alto, Teu Espírito vem, aperta o nosso coração, derrama o bálsamo sobre nossas almas, nos dá um virar de página, Senhor, e podemos de fato entender o que diz 1 João 1,9, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel, o Senhor é justo para nos perdoar de toda a injustiça, de toda a impureza. Pai, perdoe o pecado da Tua igreja. Se a Tua igreja não tem vivido como uma noiva pura, que tem prazer de andar de mãos dadas com o seu noivo, nos perdoe, Senhor, se nesse período chamado festa da carne, a Tua noiva tem tido mais alegria em olhar para aquilo que a carne oferece, do que para aquilo que o Teu Espírito tem nos dado. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos ter os olhos somente em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado pela Tua lei, porque a Tua lei não é pecado. A Tua lei nos mostra o que é o pecado. Mas obrigado pela graça de Jesus, porque a Tua graça em Cristo Jesus é que trouxe solução para vencermos o pecado. Eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre cada vida aqui neste lugar, sobre aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Peço a Deus que o Senhor venha proteger os Teus filhos, Tuas filhas, nesses dias em que as pessoas estarão bebendo, se drogando, vivendo em orgias, ó Pai. Ó meu Deus, livra-nos do homem mau nesses dias, mas ajuda-nos, ó Deus, a ser um espelho refletidor da Tua glória na vida desses homens maus, para que todos possam ver em nós a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Eu faço esta oração e peço ao Senhor, em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Nessa parte final do culto, nós vamos cantar o hino